Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma live de Cultura 247. Hoje com um convidado muito especial. Ele já esteve aqui conosco, mas hoje ele vai trazer aí mais informações, o plano dele, um plano maravilhoso para a gente encantar o Brasil com a cultura. Então, muito bem-vindo aqui, Célio Turino. Tudo bom com você? Tudo bem, Valério. Uma satisfação estar aqui na TV 247 e estar junto com pessoas tão queridas também, como Muito, Lavínia, Bruna e Binho. muito bom. E aqui do meu lado está a atriz e diretora Lavínia Panuzio. Tudo bom, Lavínia? Tudo bem, Valéria. Célio, que bom estar aqui com você hoje, Bruna e Fabinho, porque a conversa do Célio é maravilhosa. Então, é mais do que na hora, né, da gente trazer boas novas e pensar com muito otimismo sobre o país e sobre cultura. Vai ser lindo o papo de hoje. Muito obrigada, viu, por eu estar aqui hoje com vocês. Imagina, muito bom. A gente está aqui trocando ideias sobre cultura. Essa é a nossa 14ª live para falar de políticas públicas de cultura e isso é uma maravilha. Estamos aí, ó, já tem bastante gente aqui, mais de 600 pessoas. Vão colocando um like aí, vão compartilhando essa live para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Vão dizendo de onde vocês estão falando para que a gente possa trocar ideia. E aqui, junto comigo, a gente tem dois integrantes do povo da cultura, povo firme e forte aí, que ganhou muitos votos e está se consolidando como uma alternativa política e que tenho certeza que chegará lá em breve, que é o Binho Perinoto. Eu sempre falo errado seu nome, não falo, Binho, errado? Não, falei certo, né? E a Bruna Reis. Obrigado. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Binho? Eu falei Bruno. Tá terrível hoje. Sabe o que é isso? É inferno astral. Nosso aniversário é amanhã, então já tô na loucura do inferno astral. Oi, Binho. Então, parabéns desde já, então, Valéria. Agradecer aqui pela oportunidade. Célio é um querido. A gente se conhece faz muitos anos, né, Célio? Uma amizade já. Pois é. Muito obrigado mais uma vez, Valéria, pela oportunidade aí para o povo da cultura. Lavínia, que também durante essa campanha foi virando cada vez mais parceira. E a Bruna, que também estamos aí já há décadas, que a gente já se conhece também. Apesar de jovens muito ativos desde adolescentes, então Que legal muito isso. bom estar com todo mundo. Queria agradecer também, galera. Acho que vai ser muito bacana o que a gente vai falar um pouco hoje, né? E a gente, tô avisando ao pessoal, tem um nenê aqui. Hoje tem a participação da Florzinha também. Olá, mãozinha. Mas, assim, sempre debater as ideias, né? Eu falo que o Célio, ele é um marco na minha vida. Ele me devolve o entusiasmo de acreditar na política pública como fonte de transformação social. Então, eu acho que quando a gente vem para cá, né, para debater esse outro olhar para a cultura, é justamente esse resgate, né, exatamente nesse momento histórico mesmo, né, que a gente está vivendo dessa tensão tão grande do fascismo, como fascismo mesmo, né, dessa pesquisa mais profunda que tem sido feita, comprovando, né, essas ligações e do quanto é importante que a gente não só tenha sido bem votado, mas que a gente tenha estado em mais de 300 cidades do estado, né, com votação. Então, assim, quando a gente fala do povo da cultura se sentir representante do Estado e dessa descentralização, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está legitimado para falar, né, desse estar em todos os lugares, né, nessa vida cotidiana das pessoas, através de uma política que é transformadora.
Nossa, que legal saber que mais de 300 cidades tiveram o voto do povo da cultura. Voto para o povo da cultura, isso é maravilhoso. Foi mais do que 350, na verdade. Olha! A coisa vai melhorando. Olha, queria só dar boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui. Quase 600 pessoas, então vamos colocando like, só tem 80 likes aqui, vamos colocando para a gente poder propagar cada vez mais. Queria dar boas-vindas à América dos Anjos Costa, que se tornou membro aqui do canal, a um outro membro que é o Momê, que se tornou membro do canal. O Arnaldo Maggio está falando de Massachusetts, presente, fora Bolsonaro. Muito bom. A Rosa Amélia, que está sempre aqui com a gente. Boa tarde, Valéria e convidados. E o Beto Silva, querido Beto Silva também. Boa tarde, Valéria, a Bruna, a Lavínia, a Célio, Binho e comunidade. Dedo no gostei. O Beto ainda mandou um abraço para o seu bebê. Muito bom, muito bom. Muito bem. Célio, seja muito bem-vindo. Então, assim, essa live está acontecendo porque Lavínia me procurou, né? Quer falar um pouquinho, Lavínia? Conta um pouco da sua... Cara, foi assim, o Célio me mandou esse projeto deslumbrante, né, que ele tem para a cultura. É um plano denso, rico, abrangente. E a gente estava no momento que a gente estava discutindo, antes da eleição do primeiro turno, a criação da Frente Parlamentar das Culturas, né, em defesa das culturas e tal, que a gente juntou uma gente maravilhosa, não no Brasil todo, infelizmente, porque a gente não teve tempo, mas a gente conversou com candidatos ao Estado e ao Congresso de 10 estados ou 12 estados brasileiros. E o que acontece é que eu gostaria muito de estar falando com o Célio lá no nosso canal da TV Democracia, no Prólogo, mas eu não consegui adesão. Eu queria que a gente juntasse uma frente incrível para explorar isso que hoje a gente vai conhecer aqui, que é esse projeto de reencantamento do país, com muito detalhe, é muito importante mesmo, no momento em que a gente ainda tem 2 cenários, né, para o país. Tem um cenário que é impossível e o cenário que é possível. Mas a gente ainda está tendo que lidar com eles 2. Mas como as pessoas todas estavam tão engajadas ainda nessas campanhas do segundo turno, para eleger o Lula e para eleger o Haddad em São Paulo, em alguns estados também as pessoas estão com perrengue para eleger governadores, então não consegui fazer lá, e aí vi você, que você tem essa audiência maravilhosa, você está bem acompanhada do povo da cultura, então falei com o Célio e aí eu vim junto para estar aqui, para não perder essa conversa, entendeu? Muito eu acho que ela bom. É importante mesmo, para iluminar esse resto de campanha, entendeu? Para a gente falar sobre isso agora e falar depois, porque a gente vai falar muito sobre isso depois. Muito então, bom. Foi com certeza. A Lavínia tem um programa Prólogo, né, que é na TV Democracia, então dê uma passadinha lá, ela tem muita coisa interessante, então vale muito a pena. Célio, conta pra gente um pouco desse projeto maravilhoso, com esse nome lindo. Cultura para encantar o Brasil. Bom, Valéria, obrigado. Na verdade, assim, né, eu trabalho há uns 40 anos, até um pouco mais, com políticas públicas, né? Eu gosto de pensar em escala também, né? Quando teve a solução aí para os pontos de cultura, né? Cultura viva. Eu gosto de trabalhar assim, com números grandes, assim. Eu fui diretor de esporte e lazer em São Paulo também, um projeto Recreio nas Férias para 200 mil crianças, na Secretaria de Cultura em Campinas também, isso já faz um bom tempo. E de vez em vez eu fico pensando aí algumas coisas, né? Nessa última década a vida acabou me levando mais para fora do Brasil, assim. Hoje os pontos de cultura estão presentes aí em muitos países, né? Quase 20, né? Eu tenho circulado muito, mas sempre com a cabeça aqui, né? Aí no dia do primeiro turno, à noite, quando acabando ali a apuração,
eu escrevi esse projeto, que até saiu na revista Fórum, também em outras palavras, né? Se você puder depois pôr o link do artigo, né, para o pessoal que está acompanhando, né? Na verdade, o país chegou a esse labirinto em função de como a extrema-direita ela soube se apropriar da cultura de uma forma até muito eficaz do ponto de vista deles, e eles traçaram, de fato, essa chamada guerra cultural, né? Não é à toa que os primeiros ataques que ocorreram lá em 2013, 14, era para contrapeças de teatro, exposições de arte, ou aquele movimento pela censura e repressão aos professores em sala de aula, né, chamado Escola Sem Partido, que, na verdade, é um movimento hiperideologizado para as escolas, né, criando intimidações a professores, incentivando alunos e pais a filmarem, denunciarem professores, né? Mesma coisa que eles estão fazendo agora com as igrejas católicas, né? Praticamente todo dia está tendo ataque nas igrejas, vejam isso em vários lugares do Brasil. Então, isso tudo é uma manipulação que eu atribuo ao que eu chamo, eu e muitos mestres aí, sobretudo da cultura popular, mas também filósofos, né? Considero que a gente vive um desencantamento do mundo, né? O mundo está numa situação de profundo desarranjo e fruto de desesperança, perda de sentidos, uma série de questões aí que outra hora a gente pode aprofundar. É a necessidade de reencantar o mundo e de reencantar o Brasil, uma magificação mesmo, a potência da magia, da imaginação, né, que sempre esteve presente na história da humanidade, né, mas que ela foi cortada aí nos últimos séculos, principalmente com esse pensamento cartesiano europeu. Bom, aí eu escrevi, rascunhei ali um texto, né, fazendo algumas propostas, porque nós vamos precisar de um período de cura. Mesmo que a gente vai ganhar essa eleição, Lula vai ser eleito, vamos eleger Haddad, temos que trabalhar muito por isso. É fundamental, é estratégica a eleição de Haddad em São Paulo também, mas o país está fraturado. Então, ele vai ter que ser recomposto. E só a cultura vai permitir fazer isso na escala, no ritmo que é necessário. Então, aí eu fiz alguns ensaios, né? Fiz uma proposta de 5.000 pontos de cultura. Em 3, 4 meses isso pode estar acontecendo, de forma rápida, a um custo. Gosto de quantificar também para mostrar que é algo muito execuível, muito prático, já experimentado. Nós chegamos a ter 3.500 pontos de cultura no Brasil, entre 1900 e 2009, 10. Então, a gente consegue reativar isso, 5.000 pontos, a um custo de R$120 mil por ano, por ponto, R$10.000. Isso vai ter uma capilaridade, uma distribuição pelo Brasil muito importante, que vejam que o campo popular, democrático, ele perdeu essa capilaridade. E é necessário que ela seja retomada e com os pontos de cultura na mais ampla, na mais vasta diversidade. Houve ponto de cultura que era com batistas, de música muito bom, que eu visitei, ou de matriz africana, ou sem religião, enfim, indígenas. Na verdade, a riqueza do Brasil é a sabedoria que a gente tem de conviver na diversidade. Aí uma segunda proposta, além dos 5.000 pontos, que daria um custo total de R$600 milhões no ano que vem, eu pensei que a gente precisava fazer caravanas de arte e cultura. O Lula tem falado muito disso, né? Dos comitês de cultura nas capitais, mas é necessário, do discurso, sair para a ação e chegar na ponta. E eu, pela mesma lógica do Cultura Viva, eu desenhei uma proposta que é possível alcançar todos os municípios do Brasil e áreas periféricas densas, né, nas grandes cidades, todas elas, não pode ficar um município de fora, 5.500 municípios aproximadamente. Como é que isso seria feito? Com 1.000 caravanas descentralizadas, que percorressem o país em territórios diferenciados. Me inspirei nessa proposta em algumas experiências, né?
Uma é o National Arts, que foi um movimento que houve no período da depressão dos Estados Unidos nos anos 30, ali com o Roosevelt. Até tem um filme bem interessante que o pessoal podia procurar para assistir, em português é O Poder Vai Dançar, que pega bem esse período. Eles faziam caravanas de arte, aquele período do desemprego nos Estados Unidos, botava o pessoal tudo quanto era lugar. Também o Trem da Cultura no Chile. Há várias experiências muito interessantes. E também a gente podia juntar assim, a caravana ela chega com literatura, rodas de leitura, oficinas, dança, teatro, todo tipo de linguagem, gente de fora, gente do município, e botei um custo para isso de R$ 300.000 por caravana, que percorreriam 10 unidades ao menos, né? 10 municípios ou regiões grandes, em grandes capitais também. Ou seja, com 300 milhões de reais, a gente consegue cobrir o Brasil com 1.000 caravanas simultâneas, gerando 50 mil postos de trabalho também, nesse campo das artes e da cultura, nessas múltiplas linguagens, produção de vídeo, tudo mais, né? E veja que a lógica é a mesma ponto. Você tem a proposta, diz o que dispõe, e é a sociedade que diz como vai fazer. Então, ela é democrática no processo de fazer, porque ela não é uniforme. Em cada lugar vai ter uma forma. Cada grupo que propuser, como é descentralizada, distribui recursos por todo o país de uma boa forma, tal. E a terceira proposta seriam os festivais. Na verdade, a gente vive uma crise ética que é também estética. Veja como é a estética até da extrema-direita, esse ambiente todo grotesco que tem aí. A gente precisa dar vazão à imaginação, à criação. Lembremos dos anos 60, os grandes festivais que havia, de lá que surgiram Caetano, Chico, Milton. Às vezes as pessoas dizem, por que não surgem novos como eles? Né? Claro que há muitos artistas de altíssimo talento, mas que não são tão conhecidos porque não tiveram aquele momento para apresentar as suas criações, as suas novas estéticas. Né? Então, no Brasil, acontecem mais ou menos 200 festivais, nas mais várias linguagens. Teatro, dança, cinema, festas de livro, Festival de Jazz do Capão, enfim, mais ou menos isso. Eu estou sugerindo 500 festivais simultâneos no país. Tinha 3 categorias de festivais, 200 a 250 mil reais, 200 a 400 mil reais e 100 a 700 mil reais. Isso daria 200 milhões de reais. E mais um festival dos festivais que unisse todo esse resultado. Então, seria um convite para que o país ele se sedimentasse no território, com os pontos, ele tivesse todo o processo de circulação com as caravanas e todo o processo de chamamento para a criação. Não é só festival de música, são festivais nas mais várias linguagens, inclusive na literatura, na escrita, na poética, exposições e artes visuais. Né? Então, a gente junta o chão, né? O ponto, a circulação com as caravanas e os festivais. Isso não dá muito em termos de orçamento público. Às vezes a gente fala, as pessoas pensam do ponto de vista delas, mas o orçamento da nação daria 1.150 bilhões de reais. É algo muito execuível e que precisa acontecer rápido. Eu não vejo outro caminho. A educação, sim, é muito básica, é fundamental para uma virada, mas o processo educacional é mais lento. E você imagine a gente integrar esse conjunto de ações, né? Chegar lá em Roraima, chegar lá em Pacaraima, chegar lá em Rorainópolis, tem um ponto de cultura belíssimo lá, a Bruxa está solta, enfim, chegar em todos os cantos, né? E veja aqui, tem um outro ponto, a Alexandra, ponto de cultura quilombola, lá nos Veadeiros, que às vezes acho que até já conversei com ela alguma vez. Esse seria o Cultura Estrito Sensu. E tem outras propostas que eu apresentei, do ponto de vista cultural, aí elas têm um volume um pouco maior de recursos. A primeira delas, eu diria assim, sendo muito franco, para mim o maior fracasso em política social que houve no Brasil foi
nós não temos enfrentado a questão do analfabetismo. Quando estava no Ministério da Cultura, secretário de Cidadania Cultural, eu até saí com um projeto embaixo do braço, queria jogar o enfrentamento ao analfabetismo para os pontos de cultura. Mas não consegui ouvidos assim para isso. Enfim, já passou. Mas é algo que, sabe, nós somos a terra de Paulo Freire, de Dionísio Teixeira, de Darcy Ribeiro. Paulo Freire alfabetizou em 45 dias os trabalhadores rurais lá em Angicos, no Rio Grande do Norte. Não é possível que uma sociedade ela conviva com pessoas que são deixadas para trás. E o enfrentamento ao analfabetismo tem esse sentido. Então, fiz ali os cálculos, a gente consegue fazer uma ampla mobilização, porque não tem que ser pedagogizado esse trabalho, tem que ser como campanha, por isso ele tem que ser num componente de cultura. Aliás, a própria pedagogia Paulo Freire vem dos círculos de cultura, do Movimento de Cultura Popular do Recife. Então, é um elemento de cultura. A gente conseguiria alfabetizar 12 milhões de brasileiros em 2 anos, com 200 mil pessoas. Aí depois posso esmiuçar como seria isso. Coloquei custo para isso, inclusive, também com distribuição de livros em metrô, em estádio de futebol, em tudo quanto é lugar, agentes de leitura. Na verdade, tem que ter uma característica mais de um mutirão. Eu acho que devia levar o nome de Paulo Freire, Mutirão Paulo Freire, e o custo disso, você veja, é um absurdo de pouco. São 8 bilhões de reais. Alguém pode falar 8 bilhões de reais. Isso dá R$ 750 reais por brasileiro alfabetizado. É um pouquinho mais que esse auxílio que se paga. 1 mês de auxílio. E a gente conseguiria, em 2 anos, tornar o Brasil território livre do analfabetismo. Eu acompanhei bem isso na Bolívia. Em 2014, a Bolívia foi declarada território livre do analfabetismo pela Unesco, né? E o padrão de analfabetismo na Bolívia era muito maior do que no Brasil, há 20 anos atrás. E essa seria uma proposta. Uma outra é algo assim que eu tive essa experiência quando estava na Prefeitura de São Paulo, isso em 2001, 2002, 2003. Foram os agentes jovens de lazer e recreação. Até fiz um livro sobre isso, que era o Lazer nos Programas Sociais, que editei lá em 2003. Estamos com 5.500 jovens. A gente preparava o jovem, era um período de alto desemprego naquela época, ele foi junto com o Márcio Postman, até Secretaria do Trabalho, eles garantiam a bolsa, nós preparávamos jovens, não para o trabalho, mas para serem agentes de animação de ruas de lazer, pipeiro, construtor de pipa, monitores de xadrez, fizemos isso com 5.500 jovens. E foi muito bacana. Depois, quando na Secretaria de Cultura, acho que o Binho até, se não me engano, foi agente da Cultura Viva, lá em Rio Claro. E nós fomos com 11 mil jovens que recebiam uma bolsa, uma capacitação em cultura. Vira e mexe, eu recebo, às vezes, e-mail de alguém que hoje fez doutorado, é diretor de cinema, tudo mais, né? E isso deveria ser feito, que é o agente jovem da comunidade. Tentei aperfeiçoar um pouco esse processo, que é algo que, sabe quando você tem uma ideia, vai falando, essa até quando eu tive lá com o Papa Francisco, uma das vezes, né? Ele pediu para eu desenvolver um projeto, eu apresentei esse projeto na Academia de Ciências do Vaticano, em 2016, depois, em 2018, ele cedeu Castel Gandolfo, né? Que é o Castelo de Verão, que ele transformou em espaço para encontros. Aí nós fizemos um seminário internacional. Nesses últimos meses, voltei a viajar depois da pandemia, estive no Chile, Paraguai, Colômbia. Acho que o Chile e a Colômbia vão implantar, o Petro até já declarou isso, né? No Chile também, tive reuniões várias ali no Ministério da Cultura. E por que o Brasil não faz isso? A gente está vivendo uma situação em que eu vi uma pesquisa outro dia, que é coisa, não sei o número aqui de cabeça, mas 50% dos jovens brasileiros querem sair do país. Então, mas por que isso acontece? Não é um desalento pela economia, é um desalento de esperança com a nação, país, perda de vínculos. Isso nunca aconteceu.
O jovem tem que ter amorosidade com o seu território, tem que redescobrir seu senso de território. E daí, então, eu teria a proposta dos agentes jovens da comunidade para 1 milhão de agentes jovens, não só em ponticultura, seria em várias áreas, não para preparação para mercado de trabalho, isso é outro programa, tá certo, tem que ter tal, mas algo alternativo ao serviço militar para jovens de 16 a 24 anos, eles terem durante 1 ano uma aprendizagem em serviço comunitária nas mais várias áreas. E, ao final, eles recebem, inclusive, eles têm um crédito, não para eles, mas para eles investirem na sua comunidade, que seria um investimento semente. Isso é um pouquinho mais custoso, assim, mas não é tanto, não. Com 8 bilhões, a gente jovem dá um pouquinho mais, dá uns 10 bilhões de reais, que é o que eu botei ali no custo. E, por último, tratar a economia do ponto de vista da cultura. Em 2019, até o Papa Francisco, a gente se tornou próximos, assim, enfim. Aí ele fez um chamado pela economia de Francisco, que até recentemente houve o encontro lá em Assis, e eu e a minha esposa, a gente desencadeou esse movimento aqui no Brasil, que virou a economia de Francisco e Clara. É a ideia de pensar a economia a partir de valores. Aqui não tem nada de religioso, não. De pensar que sempre se construiu uma ideia de que é o modo de produção que determina o modo de pensar. Não, agora a gente tem que trabalhar numa outra lógica. O modo de pensar tem que determinar o modo de produzir para a gente mudar o padrão da sociedade e de uma forma intensa. Aí seria também um investimento grande nessas novas formas de economia, mas de caráter cooperativo, colaborativo, de economia circular, desde construir placas solares em cooperativas de placas solares nas periferias, isso gera renda, também distribui renda, porque reduz custo de energia, enfim, uma série de ações, né? E que teriam a capacidade, olha só que interessante, com 15 bilhões de reais, que é um recurso que o BNDES tem tranquilamente, a gente conseguiria gerar 1 milhão de empregos diretos, postos de trabalho, né? Não é emprego CLT, carteira assinada, mas hoje é nesse quadro. Então, 1 milhão de postos de trabalho direto e 2 milhões de postos de trabalho indireto, só com uma visão cultural da economia, que aí envolve todo tecnologia, uma série de outras ações, né? Isso integrado. Então, eu dividi a proposta assim, aquelas 3 primeiras, que é o campo da cultura estrito sensu, e as 3 outras que são amplas para a sociedade incorporar a educação como um valor, o amparo da juventude como um valor. Imagine, em 20 anos, 20 milhões de pessoas terão passado por isso. Isso muda a chave civilizatória, e isso é muito necessário. Também pensar a economia dentro dessa outra chave. Se alguém pode, para finalizar, falar, isso tem um certo custo, né? Está dando aí uns 30 e tantos bilhões de reais. Primeiro, não é tanta coisa para o orçamento da União, significa 0,4% do PIB do Brasil. Então, é bem razoável. Segundo, eu vou dizer, mais caro é a gente estar à mercê desse negacionismo, dessas ignorâncias, dessas intolerâncias. Enfim, essa que é a proposta, está ali no artigo, pessoal. Aí eu gosto de pôr, sou historiador, mas eu gosto de pensar matematicamente, né? O ponto de cultura é um conceito matemático, inclusive. Então, isso tudo merecia ser, inclusive, discutido na campanha mesmo, porque as pessoas começam a visibilizar, a saber qual o rumo, qual o caminho que elas podem tomar, e por isso que é cultura para encantar o país, porque ela encanta no campo do simbólico, né? As 3 medidas, no campo da educação, no campo da juventude e no campo da economia. Maravilha. Me estendi muito, né? Desculpa, mas... Imagina! Enfim. Olha, pessoal, eu coloquei no chat... Assim. Imagina, eu coloquei no chat o link já duas vezes.
Estou colocando aqui, mas aqui não dá para clicar, mas vocês entram no chat que vai estar lá para vocês poderem ler com mais calma. Célia, acho que é uma proposta maravilhosa, né? Porque, na verdade, você está trabalhando também com o simbólico, né? Porque eu acho que a gente tem que mudar os pensamentos. Nós entramos numa paranoia, aí, num delírio, de desvalorização absoluta da cultura e da educação, como se fosse uma escolha, quer dizer, eu preciso primeiro de uma coisa para depois ter a outra. Não, a gente pode ter todas as coisas, o dinheiro existe, ele precisa só de ser distribuído corretamente, 0,4%, ninguém está tirando de nada, né? Porque as pessoas têm esse tipo de treinamento que é como se a cultura tirasse de algum lugar. A cultura não tira. E a cultura, ela muda a vida da gente, né? Ela cura doenças, ela cura situações, ela nos traz, né, o lúdico. Então, eu queria que vocês dois comentassem. Quem quer falar primeiro? Bruna? Vou falar aqui. É que você ficou falando da cultura como cura, né? O Célio tem dados também bem impactantes já, né? Da mudança mesmo de cenários, né? Medellín é um exemplo grande que ele usa bastante, assim, da transformação de todo o território mesmo, né? Com a implementação dos pontos. Imagina chegando nesses outros, né? Nessas outras políticas. Uma coisa, quando o Célio fala que ele fala sempre de valor, eu acho que, né, eu também sou historiadora e muito de humanas, assim, mas é uma coisa que a gente conversa aí há décadas mesmo, ele sempre pontua enquanto isso no fim vai dar no orçamento. E aí é o que fica de mais fácil para que as pessoas entendam quando a gente está pleiteando recurso, porque eu percebo isso aí do lado do movimento social, quando o movimento social está pleiteando um recurso para aumentar um PROAC, para abrir um edital, ou mesmo que seja essa parte, né, que ou em cima de para aumentar que seja a possibilidade de renúncia fiscal, que é ínfima, né, a nossa, e a que consegue menor ainda, se pensa sempre que são cifras muito altas. Qualquer comparativo que a gente faça com outro setor, a gente já consegue mostrar que quando a gente fala em valores para a cultura, é tudo muito pouco em termos de orçamento da nação, né? Então, essa observação de como sai esse recurso, nós estamos falando de 0,4 e falando de zerar o analfabetismo. Pera, como, né? E, mais do que isso, o Marcos Brito, né, de Campinas também, relatou muito a experiência deles aplicando dentro da escola, no lugar do reforço, o teatro. E aí você tem o impacto direto do aluno não precisar mais do reforço. Então, assim, nós não estamos... isso eu acho que é uma coisa que, às vezes, e tenho certeza que vai ser o nosso enfrentamento, né, mesmo contando com a vitória do nosso voto secreto, né? Eu acredito que um enfrentamento que a gente vai ter muito sério, que é o movimento social, ele está para construir junto ao poder público políticas públicas sólidas e consistentes. Porque eu sinto que nas cidades, porque a gente debate muito, e para a gente é muito impactante pensar o Sistema Nacional de Cultura e essas propostas do Célio trazem abrangência, né? Tanto que ele fala a necessidade de se passar pelos 6 mil municípios. Mas a gente está falando do território, do lugar, nós estamos falando de Assis, nós estamos falando de Borádica, de Domota, né? Nós não estamos falando de São Paulo, 13 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma cidade com 700 pessoas. Cidade, 700 pessoas. É menos que anda num ônibus, né? Então, são realidades muito distintas e da possibilidade tanto da existência, porque não é a questão de não existir. A cultura ela está em todos os lugares, mas nem sempre o fazedor da cultura ele se vê como um fazedor de cultura.
E a gente tem, né, e não estou nem falando do trabalhador que vive disso, né, porque o trabalhador da graxa também tem essa questão da identificação, que é o pessoal o eletricista, o marceneiro, muitas vezes eles não se veem como trabalhadores do campo da cultura, mesmo dependendo exclusivamente de trabalhos para a área da cultura, né? Mas a gente está falando de reconhecimento e pertencimento. É o pessoal do interior do Brasil, e não do interior do Brasil só no norte, no nordeste, no interior profundo, distante aqui da gente, de São Paulo. A gente está falando do interior profundo aqui também. Esse interior profundo que não se identifica como interior, mas eu sou de São Paulo. Enquanto a gente está falando que no norte a gente tem 8% de saneamento básico, aqui é 98% de saneamento básico. Então, eu tenho uma estrutura para receber essa cultura e esse impacto dessas comunidades, porque é outra periferia. A periferia de Assis é o cara que era do sítio e que tem uma cultura da catira, né? E que não se vê como um cuidador dessa cultura, porque ele acredita que é tudo para exterminar também. Quando a gente fala, mas veio um financiamento para a cultura. Então, tem até esse discurso. Eu ouvi nesse primeiro turno que o dinheiro foi a primeira vez que um presidente deu dinheiro para a cultura, foi o Bolsonaro. Então, assim, o cara que ficou o tempo todo vetando o negócio, a gente já gastando aqui, ó, haja, né, saliva. E aí, só que eles conseguem, então, vender isso e esse conto, além de tudo, sobre uma não perspectiva. Porque é isso, é o distanciamento da cultura, né? É a cultura do outro que me interessa, não a minha, porque a minha é menor. Desculpa aí, gente, o cachorro também agora. Agora não foi a criança, foi o cachorro. Então, assim, que não se vê, né, um fazedor de muitas vezes são gestores mesmo, né? As pessoas, elas têm todo um circuito em torno delas, em cidades que não tem sequer Secretaria da Cultura. Mas existem esses fazedores, né, antes até das constituições da cidade. Então, eu acho que o importante de perceber que é 0,4% de orçamento para impactar 100% dos municípios. Quanta coisa maravilhosa com 0,4 de orçamento, né, Célio? Maravilha. Binho. Célio, eu acho que você está conseguindo cumprir com um importante propósito, inclusive nesse segundo turno, que a gente tem que pensar várias estratégias. Uma delas é esse encantamento para continuar a ter esperança, porque muitas vezes a gente tem um discurso da palavra esperança, acho que de certa maneira desgastada, como uma propaganda vazia, porque a gente fala a palavra esperança muito mais pela negação do que temos hoje, muitas vezes acaba sendo isso, para nos aliviar do que está atualmente, mas não necessariamente vem algumas coisas novas, ou mais ousadas, e que nem acho que é tão ousado assim, quando a gente fala desse tipo de totalidade orçamentária, mas eu acho que cumpre esse papel, porque a gente está ouvindo muito nesse momento do segundo turno a ideia de que a gente tem que sair da bolha, mas a gente precisa expandir um pouco a nossa bolha também, né? Expandir o pensamento, que eu acho que está muito fechado para muitas questões. E, Valéria, uma questão que eu acho que é muito bacana, a gente tem se conhecido agora recente, mas uma coisa que me encanta muito nessa trajetória que eu tenho de décadas já aí com o Célio é o potencial que ele traz de tudo que eu consegui acompanhar do que ele faz de trabalho, que é justamente ter a objetividade, um certo até pragmatismo quando ele traz os dados, sem perder uma poética, né, Célio? Já te falei isso tantas vezes, eu acho que a própria ideia do orçamento de paz, quando você traz desse modo nessa sua proposta, a poesia que isso carrega alimenta ainda mais esse tipo de esperança, quanto um olhar diferente para
para esses instrumentos tão repulsivos que acabam sendo quando a gente vai falar de orçamento público, quando a gente vai falar da verba pública de modo geral. Usar essa nomenclatura de modo mais poético, como orçamento da paz, confrontando com a terminologia usada durante o processo de pandemia, que foi o orçamento de guerra, para mim já é um simbólico muito forte. Né? Que bom que você gostou do orçamento da paz. Gostei muito, assim, né? Isso já é um impacto por si só, né? E uma outra questão que você acabou passando, acho que preocupado com o tempo da sua fala, mas queria que aqui reforçar, que daquelas caravanas, né, a gente também homenageia o saudoso Serginho Manberti, né? Então, reforçar essa questão, porque na sua fala acabou passando mais rápido, mas relatar isso, assim, tipo, que orgulho, de certa maneira, que privilégio, inclusive na minha parte, no caso, até, de poder ter esse contato que eu tenho contigo, Célio, dessa maneira tão afetuosa que a gente tem, e que eu também pude construir com o Serginho Manberti, e sei do motivo que traz quando você coloca o nome dele, né? Assim como tem o Singer para a Economia Solidária, assim como tem da alfabetização e da educação popular Paulo Freire, e trazer essa importância do Sérgio Manberti também faz muito sentido, assim, né? Muito legal, muito coerente. E o que eu acho que é legal para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas que devem estar acessando esse programa, ou que venham acessar o programa, minimamente conhecem o que a gente fala quando a gente fala de pontos de cultura, cultura viva, mas é dizer o quanto que isso realmente reencantou a própria política já, né? Quando ela foi aplicada na prática, o que foi o Cultura Viva, o que foram os pontos de cultura. Porque muitas vezes a gente tinha as estruturas, por exemplo, de falar de participação social, e aí falava conselhos, aí falava de conferências, tudo mais. Mas muitas vezes uma perspectiva ferramental sem vida, sem o pulsar de base popular, de relações comunitárias. Então, a estrutura de um sistema nacional de cultura, ele foi se efetivando enquanto imaginário possível no Brasil, e muito por conta disso ser na ponta, como a Bruna comentou, na municipalidade, com a sociedade civil, com os pontos de cultura, muitas vezes, encampando esse discurso, reforçando isso nas suas cidades. E a gente sabe, né, Célio, o quanto que é impactante quando a Bruna fala esse exemplo de impactos entre cidades. Vou dar um exemplo. Quando o Haddad esteve prefeito em São Paulo, foi a maior rede municipal de pontos de cultura. A gente não teve nenhuma rede municipal de pontos de cultura com a grandeza que foi na época que o Haddad esteve à frente. Mas o impacto dos pontos de cultura e do Cultura Viva na capital, tendo já Vai 1 e Vai 2, tendo os outros editais de fomento e outras políticas que são mais de fomento e financiamento, os pontos de cultura não tiveram talvez o mesmo impacto do que um ponto de cultura tem numa única cidade que consegue influenciar uma região, um território mais ampliado do que a própria cidade. Às vezes, um ponto de cultura, na época 60 mil, às vezes era um orçamento maior do que a prefeitura colocava para a cultura naquela cidade. Então, cumprir um papel de representatividade de imaginário e de encantamento, que é o título lindo que você traz para a gente, que é isso, né? Quando a gente está falando, então, desse seu projeto, ele ser colocado em prática é todo esse atravessamento que a cultura pode ter de transformação real, na prática, embasado em fatos, né? Em fatos, se não na própria brasilidade que a gente tem, são esses outros, e aí reforça até o que a Bruna falou, Medellín e outras possibilidades que acho que é legal reforçar aqui depois, se você puder comentar um pouco disso. Mas agradecer dessa sua proposta, acho que ajuda nesse momento de segundo turno a gente estimular os parceiros. Se a gente falou tanto de ninguém solta a mão de ninguém, não dá para a gente só falar pela esperança sem trazer os conteúdos que podem ajudar a gente a esperançar. E esse é um excelente conteúdo que ajuda para isso. Vou te passar para você falar, Célio, mas queria só fazer uma observação, né? A Magali escreveu aqui, né? Eu estou emocionada, né? Ela está falando de Minas.
essa questão da emoção, né? Porque me parece que a nossa sociedade ela entrou numa espiral de entender a cultura como algo que você consome, se você quer ou não, né? Se aquilo for te dar algum tipo de benefício, alguma coisa que possa dar algo para você que você vai utilizar ou não, né? Essa experiência da cultura como de fato uma experiência, né, na qual muitas outras coisas entram em jogo, subjetivas, de relações, que te remetem a coisas da sua própria história, né? Isso é algo que, nesse momento, me parece que foi muito afetado, foi muito perdido. Então, quando você fala o orçamento da paz, né? É isso? O orçamento da paz e medidas e propostas para encantar o Brasil, é subverter esse jogo no qual nós entramos de utilidade, né? Se aquilo é útil para alguma coisa, eu quero, se aquilo não é útil. E a cultura, eu dei aula em escola particular por quase 30 anos de teatro, e sempre vinha aquela fala, mas isso vai acrescentar o quê? O meu filho precisa saber matemática, física, quer dizer, isso vai ajudar no quê? Né? E a cultura, na verdade, é a maneira como a gente lida com a sociedade, todas as suas questões, os nossos sentimentos e tal. E uma das coisas que é dito sobre o PT é que ele, de certa maneira, quando esteve no poder, ele não trabalhou esse imaginário daquilo que ele estava fazendo, né? Então, hoje em dia, você tem a religião que tomou conta e a pessoa acha que o que ela conseguiu por Deus e não porque ela entrou num programa social que fez ela poder ter acesso à universidade ou acesso a outras coisas. Então, assim, a nossa sociedade realmente está muito doente, né? Eu estou entendendo que o seu projeto é para tentar trazer essa cura, né? Mas você acha que esse pensamento que se constituiu na sociedade, como é que você vê isso? Você acha que a gente vai ter que fazer longas discussões, experiências, que as experiências práticas da cultura podem já minar essas resistências e, como a Magali escreveu aqui, tornar as pessoas mais abertas a se emocionarem e vivenciarem essa questão da cultura? Eu até escrevi o projeto, né, na madrugada, assim, na hora, assim, né, acabou a apuração, eu vi que, de fato, nós estamos fraturados, né, não é um fenômeno só brasileiro, o mundo, ele vive um desencanto, a gente vive num mundo desencantado, então a gente precisa reencantar o mundo, e a gente só vai reencantar o mundo pela pulsão de vida, pela poética. O Mário de Andrade, ali no Macunaíma, inclusive, ele dizia, das estrelas de brilho inútil, né? Imagine, aquela estrela distante, assim, e ele encantou-se, virou uma estrela de brilho inútil, né? Mas exatamente como uma ironia, né, bem modernista, é o oposto disso, né? Que é o que ele queria dizer, inclusive, né? Que é aquele que a gente não toca, é o que mais nos toca. Aquele que não é tangível é o que mais sobrevive na nossa memória. Quando a gente recorda, o que é uma recordação? Recordar é voltar ao coração, né? E é isso que se faz, né? Quais são os momentos que a gente recorda da vida? A gente recorda exatamente daqueles momentos não tangíveis, não tocáveis, aqueles momentos de afeto, de criação, de simbolismo. É isso que Marx, se você falar da civilização egípcia ou grega, o que vai sobrar da civilização egípcia ou grega? A filosofia, a arte, o pensamento da eternidade da alma, que vem dos egípcios. Inclusive, uma construção, é um universal que veio do particular lá do Egito Antigo. E depois que os hebreus tiveram contato com esse sentido da imortalidade da alma,
que os egípcios elaboraram, mas que está lá presente nas cavernas, na pré-história. Então, é isso que nos torna humanos, essa nossa capacidade de imaginar, de simbolizar. E no mundo desencantado, nessa sociedade utilitarista, capitalista, em que tudo passou a ser monetizado, a ter o valor do dinheiro, isso tudo é destruído. Então, o que nós precisamos é recolocar esse sentido da magia. Por isso mesmo, assim, que como que a gente vai fazer? Não será discursivamente, será na ação. Todas essas medidas que eu coloquei, e bem lembrado, Binho, inclusive na geração ali do 1 milhão de postos de trabalho pela economia solidária, colaborativa, eu não dei um nome ali, porque eu estava no final, já estava amanhecendo e tal. Tem que ser mutirão. Como tem um mutirão Paulo Freire para a alfabetização de 12 milhões de brasileiros em 2 anos, isso é totalmente possível, viável. Nossa, da revolta de a gente não ter tido a capacidade, o compromisso, a visão de fazer isso. Isso se faz assim, se resolve isso em 2 anos, a um custo de R$ 750 por pessoa. E é um mutirão Paul Singer, que será o grande mutirão de pensar a economia a partir da colaboração, a partir de outras formas de relação entre as pessoas. E isso é necessário, porque se nós não mudarmos a chave muito rapidamente, a gente vai entrar em colapso. Não é um desafio só para o Brasil, mas no Brasil está muito claro. Mas é um desafio que é necessário para a humanidade. Porque agora, se em outras épocas a gente tinha essa ideia da paciência histórica, de que os processos históricos são longos e demorados, porque envolvem configurações de longo prazo, agora não há mais tempo. Agora a gente tem que trabalhar com a noção de urgência histórica. E no caso do Brasil, com a vitória do presidente Lula, com a vitória do Haddad em São Paulo, isso haverá seguramente aí 40%, 45% da população que foi extremamente contaminada, fanatizada, assim, de uma forma que elas construíram uma semicrença. E a gente precisa conversar com elas. A gente vai conversar com essas ações, essas atitudes, essas demonstrações, e que são todas muito úteis, por inúteis, porque elas vêm da cultura, vêm da arte e de todas as habilidades humanas. Só para finalizar, a arte, todas essas propostas de economia, a dos agentes jovens, todas elas de alfabetização de adultos analfabetos, todas elas, na proposta que eu apresento, elas são atravessadas pela cultura e pela arte. Porque a arte é, de todas as invenções humanas, a que mais permite o encontro com a alteridade. A alteridade é a capacidade que a gente tem de se ver no outro. Isso se perdeu, até no campo progressista, tanto que se faz muito só o recorte da identidade, que é necessário, sem ela não tem diálogo, não tem alteridade, saber quem você é por você, mas é necessário dar um passo adiante, que é saber quem você é pelo mais diferente. E isso, quando a gente atravessa a arte, nesse processo todo, a gente consegue praticar e consegue envolver. E tem que ter escala. Por isso tem que ser isso mesmo. 1 milhão de jovens. Ora, como? Nós temos quantos milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham, que estão aí desesperados? São 12 milhões de brasileiros que não conseguem ter uma plataforma de construção, de letramento, de leitura, de interpretação dos textos básica. Uma sociedade que abandona os mais frágeis, a sociedade está contaminada. Então, na verdade, a ação de alfabetização dessas 12 milhões de pessoas em 2 anos, e envolvendo 200 mil pessoas nesse trabalho, que vão receber, inclusive, ela diz respeito aos 216 milhões de brasileiros. É o Brasil dizendo, ninguém fica para trás. É o Brasil dizendo, nós nos amamos, nós nos cuidamos,
Nós gostamos da nossa beleza. Nós queremos caravanar por esse país. Nós queremos criar. Isso aí são muitos festivais. A humanidade, inclusive, a forma festival, ela tem milhares de anos. Então, vamos fazer 500 festivais, 10 festivais por semana, simultâneos acontecendo no Brasil. Isso é perfeitamente possível. Estou demonstrando aí custos exequíveis. É muito prático, a gente tem experiência, tem capacidade de execução disso. E tudo com o pé fincado no território, porque é pelo ponto. O ponto, às vezes, quem não acompanha muito, qual foi a inspiração desse nome? Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Arquimedes, matemático grego. Mas é uma política de cultura, de arte. Que legal! Porque daí a gente constrói a matemática da vida. Mas isso é tema para outro dia. Que legal, Célio. Olha, tem uma pergunta aqui da Alexandra. Ela falou, ele pode explicar em que etapa se enquadra o mutirão? Eu estou com o arquivo aberto e não consegui compreender onde posso enquadrar essa ação. A Alexandra está aí ativa, né? Mutirão Paulo Freire, ela está dizendo, né? Deve ser isso. Bom, primeiro, mutirão é uma palavra linda, né? Vem do motirô, do tupi, né? Que é esse trabalho compartilhado em comunidade, né? E o mutirão é esse chamado mesmo, o mutirão Paulo Freire, um chamado para que nós vamos alfabetizar todas e todos os brasileiros em prazo curto. Tem que ter período, isso é altamente experimentado pelo mundo, já aconteceu em muitos lugares. A gente vai trabalhar aí na etapa do mutirão. São 200 mil professoras, professores e estudantes, aí, extensão universitária, que a gente capilariza isso. Mas vai fazer pelo comunitário, né? Não só ponto de cultura, num sentido mais alargado, em todos os lugares, e é a mobilização permanente da sociedade. Então, a gente tem que distribuir livro em estádio de futebol, distribuir com pequenos textos. Tem várias experiências. No México tinha uma que era para ler de boleto em el metro, que são pequenos textos, crônicas, poesias, que você vai distribuir com jovens agentes de leitura que vão nos lugares fazer roda de leitura, de barco, de bicicleta, em cima de jegue, processos de radionovela. Tem uma experiência muito, muito maravilhosa de alfabetização por radionovela, por WhatsApp, por o que for, até por aquilo que a gente nem tem ideia, porque também um grande problema que as pessoas têm, às vezes, quando elas pensam em fazer uma política pública, é formatar tudo, é organizar tudo. Não. Por isso é que a matemática ajuda. A gente cria uma solução, sai daquele Estado que impõe e passa a praticar o Estado que dispõe, que diz, posso oferecer isso. A sociedade é que dá a resposta. Vai surgir solução no mutirão, por isso que é mutirão, ela vai surgir solução que a gente nem imaginou, nós nem pensamos. E ela vai ser praticada, vai ser executada, terá recursos para isso, que é da mesma lógica do ponto de cultura. Assim também é na geração do posto de trabalho. Eu me lembro, uma vez eu fui aí para uma cidade no Ceará, e o brasileiro é essa invenção toda, né? De repente eu vi uns aviõezinhos com uma hélice em cima dos postes. Aí era um professor da cidade que ele fez energia eólica com um motorzinho ali para iluminar uma lâmpada. E ainda faz com a beleza, porque é um aviãozinho. Não é aquela coisa. Tem uma beleza feita de lata e tal. Então, é isso, em cada lugar. Depois a gente vai contaminando, assim, é um processo de afecção. Porque o que a extrema-direita chegou ao poder é porque ela, e aí pelo mundo afora, porque ela manipula, aí quem falava isso era Spinoza, sou eu, estou só tendo leitura dele, que são os afetos tristes, que são os afetos do medo, da inveja, do desamparo, do despeito, das frustrações. E esses afetos tristes, eles deprimem a potência, a capacidade de agir, de transformar as pessoas. O que a gente precisa fazer, e o Brasil precisa fazer, assim,
O Lula ganhou, no dia seguinte ele tem que chamar esses mutirões. Não tem nem orçamento ainda, já tem que começar a organizar. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com os afetos alegres, que são os afetos da potência. Quando a gente muda essa chave, eu tenho segurança de que o país, assim, em poucos meses, todo esse horror, a gente está vendo, todo dia estão invadindo igreja católica, estão espancando padre até. Eu estou indignado, acabei de ver agora, acho que em Jacareí, viu, Big? Eu vi entrar lá, é uma coisa, está sendo orquestrada essa coisa malévola, as pessoas indo com bebida, xingando, profanando, porque é isso, porque a gente está vivendo esse mundo do desencantado. A gente precisa reencantar o Brasil e o mundo. Antes tem a guerra mundial, de novo, antes que tenha o colapso climático, não tem fronteira, ele vai atravessar, vai pegar todo mundo. Enfim, mas é um pouco isso que, às vezes, eu fiquei esse tempo fora, né? E vendo assim o que está acontecendo, eu queria, me deu muito desespero, assim, porque às vezes a gente fica muito até infeliz assim de ver que era previsível o que ia acontecer, mas a gente não quis ver. Foi isso que aconteceu. Bom, é isso aí. Só queria falar uma coisinha, porque eu não sei nem aonde nasce, quando você reconvoca um vocabulário afetivo que teve presente na vida da gente sempre, e em contradição com o outro vocabulário mais belicoso, que está tão presente agora, reinstaura uma alegria, né? Reinstaura um ânimo, reinstaura a potência, reinstaura a vontade, a libido, né? Ela traz muita coisa. E modifica olhares, porque tem a conversa da economia criativa, ela é tão esterilizante. Então, quando fala da economia da paz, ou acho que é esse o nome, né? Economia da paz, orçamento da paz. Orçamento de paz, porque teve orçamento de guerra, né? Então, e tem isso, mas também o neoliberalismo chegou desmoronando tanta coisa. Um dia eles invadiram uma galeria e vários teatros e vários centros religiosos politeístas, e agora eles estão batendo em padre. Então, assim, tem uma decadência que eu acho que migra. Quando você vem com uma nova palavra, ela dá outro ânimo mesmo, e talvez você está falando em um concerto, assim, uma reparação em 2 anos, eu acho isso incrível, né? E a gente não leva a cultura para lugar nenhum, a gente tem que ver o que da cultura está e é em cada lugar e convocar esses povos, essas falas, né? Então, é incrível, Célia, incrível isso que você está propondo. Tem força, tem gente, né? Tem gente do Brasil inteiro. Quando você pensa que até 2010 você tinha 5 mil pontos de cultura, então ver isso reacender e aumentar, muda a fala, muda a praxis do país inteiro, né? Então, é um projeto muito urgente, muito bonito, muito empoderante. Muito bom. Olha, vai aqui uma mensagem aqui gostosa de ouvir, ó. Vai aqui meu abraço ao meu amigo de infância, Célio Turino, da rua João Teodoro, Campinas, São Paulo. Então, alguém... Quem que é o seu Zé aqui? Porque é isso mesmo, eu nasci na rua João Teodoro, 120, na Vila Industrial. Então, seu Zé, diga quem é você. E lá eu saía para vender empadinha com meu avô, Zé Turino. Olha só. Meu avô, como lia muito, como esses velhos imigrantes de visão, por ele eu aprendi a gostar dos livros. A Elisângela tinha colocado, só para finalizar, né, lá atrás, ela falou que eventos culturais deveriam ser públicos, ativos, interativos também, não só passivos, palco público, abre a lata e goela abaixo. Então, eu acho que é exatamente a sua proposta é essa. É isso mesmo. Acho que teve a outra Rosângela, né, que colocou, ela sintetizou, é exatamente aquilo mesmo,
Olha, eu te garanto, em 2 anos nós mudamos a chave desse país e nós merecemos. Esse país tem que ser bom para todo mundo, até para esse povo que está aí invadindo igreja, batendo em padre. Eles vão ver o absurdo que fizeram e ainda vão se arrepender. Vão dizer que vergonha eles estão fazendo os filhos e netos deles passarem no futuro, então eles vão se rever também. E às vezes a arte toca em lugares onde a razão não toca, né? E aí essas pessoas podem realmente entender. Gente, uma maravilha. A gente já passou aqui um pouquinho do horário, mas vocês querem fazer alguma consideração final aí? Tudo bem? Fala lá, Binho, diga. Sério, não que você precise adotar esse mais um nome homenageado na sua proposta aí que você está trazendo, mas as ideias das inutilidades que servem muito, me fez pensar também em Manuel de Barros. Então, só acrescentar na perspectiva poética do que você está trazendo. É Manuel de Barros puro isso aí tudo. Exatamente, por isso que eu estou falando. Pode ou não fazer parte... olhando para o Pantanal, né? Exato, muito bom. Mas eu queria acrescentar uma outra questão, que é a importância que você faz uma proposta, que a gente acabou não abordando muito aqui, mas é um atravessamento de diversidade etária, inclusive, né? Isso eu acho que é muito interessante. Você coloca a questão da alfabetização prioritariamente pensando na infância, tem uma questão EJA, que também se envolve... Não, a alfabetização é para adultos e para analfabetos, acima de 15 anos mesmo. Eu li o contrário, tá? Não. É que são isso, nós temos hoje 12 milhões de pessoas analfabetas com que não conseguem entender e escrever um texto simples. E esse é o número e é inadmissível viver num país assim. Mas é isso, só agradecer. Não por eles não têm responsabilidade, é por nós, pela sociedade, que não dá conta. Sim. Mas é isso, obrigado, Valéria. Eu sei que falei como aquele aluno que levanta a mão já aos 45, assim, tá para acabar a aula e prende os outros alunos, mas queria reforçar o agradecimento dessa parceria com o Povo da Cultura. Acho que é importante aqui publicamente reforçar essa parceria, esse convite. Está sendo muito boa essa parceria. A minha terceira participação aqui, então reforçar que eu acho muito legal, que é o seguinte: eu tive com Célia Chacriabá, com Sônia Guajajara, com Célia Turino. 3 privilégios. E quando a gente fala dessa poética, dentro das ferramentas estruturais das políticas públicas, o Célio traz a homenagem a esses nomes fundamentais, fala da ideia de orçamento de paz, também muita poética nisso, e reforçar que eu acho muito interessante o que vai se efetivar com o que era a bancada do COCAR, que eu já acho que é uma perspectiva muito interessante, e que elas estão propondo ampliar para a bancada da terra. Então, assim, eu acho que tanta ideia de pensar esse simbólico dos títulos, das nomenclaturas, que fazem expandir essas nossas bolhas, que também se travaram, viraram bolhas de vidro, parece. Então, não deixar expandir mais. Então, essas poéticas que eu vi atravessar nesses 3 programas que eu pude participar aqui com vocês. Obrigado, vamos, que vai ter mais outras para frente. Desculpa, segundo turno. A Célia Chacriabá, ela devia criar uma disciplina, porque ela é a pessoa que eu conheci ultimamente que fala o melhor português, que eu já ouvi nos últimos tempos. Você conhece ela, né, Célia? Já teve com a Célia? Apoiei ela. Nossa, ela teve aqui, né? Mas não a conheço pessoalmente, não. Só mas ela dispara um idioma, uma fala tão maravilhosa. Você fala, meu Deus, como ela encontrou isso na palavra portuguesa. Ela é demais. É uma cadência interessante. Nossa. Olha o seu amigo, Célio. Você leu aí? Eu acho que é o Divaldo aí. Acho que é o Divaldo. Muito bom, muito bom. Então é isso, minha gente. Nós vamos encerrar. Eu vou até fazer um convite para todos vocês que estão aqui. A gente tem um programa de sábado que é do Comitê Zero. Esse programa ele partiu do livro O Antiédipo do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, e a gente faz toda uma análise dessa estrutura construída, dessa estrutura
simbólica, subjetiva, construída. Então, a gente quer fazer uma live sobre a arte. A gente já levou muita gente interessante. Aí a live é mais longa, a gente consegue falar. Durante 2 horas a gente consegue trazer mais coisas. Então, a gente vai fazer uma sobre arte. Eu aviso vocês aí, quem puder, vem e a gente troca mais ideias para poder mudar e encantar esse país. Aí o pessoal falando bancada maravilhosa e a gente vai finalizando hoje. Posso só fazer um convite, Valéria? Claro. É propaganda, mas é que esse livro eu acho que vale a pena. Claro. Esse é um livro que eu escrevi Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Ele foi editado pelo SESC. Agora, na semana passada, eu lancei lá em Lima, no Peru, em espanhol e tal. Mas ele saiu na pandemia, então eu não fiz nenhum lançamento presencial. E segunda-feira agora, dia 24, vai ter um lançamento na Livraria da Vila, em Pinheiros, na Fradique Coutinho, acho que é 915 o número, mas é lá da Fradique Coutinho, às 19h. Então, quem puder ir. Nesse livro eu trato, são essas viagens assim pela América Latina. Também tem um capítulo sobre arte, assim, que eu trato desses assuntos. E, enfim, ficarei feliz quem puder passar lá. Convite, então, feito. Livraria Cultura, segunda-feira, dia 24. Não, Livraria da Vila. Livraria da Vila. Da Vila, na Fradique Coutinho, em Pinheiros. Em Pinheiros. 19h. Fala o nome do livro de novo. Mostra aí para quem quiser já comprar. Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, enfim. Eu passei assim por vários países, do México até a Argentina, né? E vou tratando de experiências comunitárias. Inclusive, aí vocês falaram da Célia, me lembrou, eu trato disso num capítulo que é sobre a educação do povo totonaca, lá no estado de Veracruz, no México, que eles têm aula da palavra florida, que é uma lindeza, que eu acho que a Célia deve, assim, ancestralmente, ela deve puxar isso, que é sobre construção da palavra florida. Aí no livro aqui eu conto como que é feito. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Binho. Obrigada, Lavínia, que propôs aí essa live. Muito obrigada, Célio. Maravilha seu projeto. Vamos que vamos propagando mais encantamentos para deixar o Brasil, reencantar o Brasil novamente. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem com mais um Cultura 247. Tchau, tchau, pessoal.